Pessoal, vamos explicar um pouco aqui do assunto do eletromagnetismo. Tem aí na apostila de vocês uma explicação melhor sobre o eletromagnetismo, mas vamos dar aqui uma experiência prática rápida para vocês. Então, o eletromagnetismo, olha, vou dar uma experiência. Quando uma corrente elétrica é conduzida por um fio condutor, certo? Ela gera campo magnético e calor nesse condutor. Isso a gente já sabe, né, pessoal? Acontece isso aí. Então, vamos lá. Observação, uma experiência clássica na física demonstra que quando, usando uma bússola sobre o fio condutor, pessoal, com corrente elétrica, o ponteiro da bússola, certo? Ele irá se mover quando você liga, certo? Indicando a existência nesse momento do campo magnético gerado pela corrente elétrica. Veja isso na apostila que nós temos lá um vídeo sobre isso aí, ok? Mas vamos lá, vamos em frente. Atenção! Vou mostrar na prática um componente que utiliza essa teoria do eletromagnetismo. Ele é conhecido como o relé. Acho que vocês já ouviram falar no relé. Mas o que é um relé? Olha, o relé é um dispositivo eletromecânico que possui uma bobina ou indutor interno que, quando possuir uma corrente elétrica, ou seja, quando aplicar uma DDP que gere uma corrente elétrica, ele irá gerar um campo magnético, certo? Capaz de ligar ou desligar chaves internas. Por isso que ele é chamado de dispositivo eletromecânico, porque ele liga e desliga as chaves. Correto? Então eu coloquei aqui a bobina, que é o indutor, C1 e C2 são os centros para ligar as chaves 1 e 2 e o C2, 3 e 4. Coloquei aqui com uma simbologia, olha, a bobina, onde vai receber a DDP, aqui eu coloquei C1, ele com a chave normalmente fechada, NF, e C2 também normalmente fechado. E aqui eu coloquei o ponto 1 e 2, onde ele vai alimentar alguma carga, o 3 e 4. São independentes, é como se fosse meu braço e o outro braço, são independentes. Um esquema prático que a gente vai mostrar a vocês daqui a pouco é o seguinte: peguei uma fontezinha de 12 volts, liguei na bobina e liguei 12 volts de C1, que é esse ponto aqui, C1, tá vendo? No NF é as chaves, as duas chaves, aqui deixei livre. Então o que é que acontece? Aqui é o 0. Veja, botei aqui um resistor de 1K e um LED 2 e aqui o resistor e o LED 1. Quando eu aplico a tensão na bobina, gera um campo magnético. E aí tu vai ver que o LED 1 aqui, ele irá acender, certo? Vamos em frente, explicação. Vamos agora fazer a segunda parte do vídeo sobre o eletromagnetismo. Então a gente viu o seguinte, que o relé, certo, é um dispositivo eletromecânico que possui uma bobina ou indutor interno que, quando possui uma corrente, irá gerar um campo magnético, aqui um campo magnético capaz de quê? De ligar e desligar essa chave. Ela está numa posição, vem para outra. Quando você compra um relé, ele vem, por exemplo, a chave ligada normalmente fechada, certo? Quando entrar o campo magnético, ele vai virar e vai ligar o outro lado, desligando ele. Então a gente colocou o circuito aqui da fonte, como eu disse a você, a bobina, e ligamos o resistor e o LED. Veja o seguinte, quando ele vem de fábrica, por exemplo, normalmente fechado, ele vem aqui fechado, essa chave aqui, certo? Mas quando eu aplicar a tensão aqui, o que é que vai acontecer? O campo magnético vai fazer a ligação para ali, ó. Então o que é que vai acontecer? Liguei a bobina, gerou o campo magnético, ela vai atrair a chave, por exemplo, vamos supor que fosse a chave aqui, ó, esse daqui para aqui, ela atraía esse aqui, fechava, e aí esse LED aqui agora, esse acende, certo? Na hora que eu fizer o seguinte, desligar a bobina, por exemplo, se eu desligar aqui, ó, o terra da bobina ou a alimentação da bobina, o que é que vai acontecer? Essa chavezinha daqui, ó, daqui, que estava nesse ponto, vai voltar e ligar, vai ficar normalmente fechado, e aí a energia vai passar por aqui, ó, e quem acende agora é o LED 2. Esse aqui agora é o que vai acender, e esse daqui vai ficar o quê? Esse vai ser o que vai ficar apagado, o LED 1. Então, a gente vai ver que há essa movimentação de ligação. Coloquei aqui o multímetro para testar, ó, NF, quando ele vem de fábrica, sem tensão, ó, deu 0. Aqui, ó, que está fechado. E do ponto C1 para 2, aberto, porque só vai fechar quando receber tensão. Vamos agora mostrar na prática esse circuito em funcionamento, pessoal. Vamos lá. Olha só, aqui temos o circuito, eu fiz uma fontezinha aqui que a gente conhece, um transformador redutor, um diodo retificador, o capacitorzinho, temos a tensão DC e aqui temos o relé. E aqui temos os resistores e os LEDs, como a gente explicou ainda agora no quadro. Vou tirar aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui a gente pode ver o que? O relé, tá vendo? Olha, aqui ele diz a tensão dele, 12 volts, ele diz ali a tensão, certo? E aqui, olha, ele tem os terminais dele, olha, os terminais dele aqui, ó. Tem dois terminais que vão ser a bobina e aqui os contatos
C1, C2, e aqui aquele ponto 1, 2, e aqui 3 e 4, conforme a explicação, são os contatos e as chaves, ok? Então vamos fazer o seguinte, ele é de 12 volts, eu vou colocar aqui no circuito, ele aqui no circuito, peraí. Pronto, ligamos, certo? Ligamos o contato, deixa eu ver aqui, pronto. Olha só, pessoal, então quando eu ligo a bobina, olha, ele aqui está sem o fio da alimentação, está vendo da bobina? Está sem o fio da alimentação, mas o que é que acontece? Está entrando a tensão por aqui, no ponto C, e aí está ligando esse resistor e o LED está aceso. Então ele fechou o contato interno porque está normalmente fechado. Não precisou da bobina, ele normalmente fechado está ali. Quando a gente aplicar agora a tensão na bobina, o que a gente viu? Vai gerar o campo magnético, ó, e aí a chave vai mudar a posição. O que estava fechado passou a ser aberto, o LED apagou. E agora o que estava aberto, vem agora a energia, olha, por esse resistor aqui, acende o LED, está fechado. Então o relé é uma aplicação prática, certo, desse conceito do eletromagnetismo. Foi um grande desenvolvimento na humanidade, o desenvolvimento do eletromagnetismo e a aplicação do relé. Ok, pessoal?